Distribuições de Linux. Linux Mint. Data de início foi em 27 de agosto de 2006. O público-alvo são usuários iniciantes, empresas, desktop e notebooks. Diferenças. Diferencia-se do Ubuntu e do Debian por incluir drivers e codecs proprietários por padrão e por alguns recursos que permitem fazer em modo gráfico configurações que em ambos os sistemas são feitas através do modo texto. Utiliza por padrão o desktop Cinnamon. O propósito da distribuição é providenciar um sistema Linux que esteja pronto para uso assim que terminar a instalação. Principais mudanças. A principal mudança é Mint Tools, que é as ferramentas do Mint, loja de aplicativos, gerenciador de atualizações, menu principal, ferramenta de backup, gerenciador de uploads, bloqueador de domínios, configurações da área de trabalho, tela de boas-vindas, USB Image Writer, o formatador USB Stick, relatórios do sistema e Warpinator. O criador de Linux Mint foi Clement Lefebvre. Ubuntu. Data de início foi 20 de outubro de 2004. Público-alvo são usuários comuns, usuários avançados, usuários de Mac ou Windows, empresas, servidores, desktops, notebooks, internet das coisas, computação em nuvem. Diferenças. Diferencia-se do Debian pela filosofia em torno de sua concepção, por ter versões lançadas semestralmente, por disponibilizar suporte técnico nos 9 meses seguintes ao lançamento de cada versão, e as versões LTS, que são as versões de suporte de longo prazo para desktop e servidores com 5 anos de suporte. Principais mudanças. Os pacotes do Ubuntu são baseados em pacotes do ramo estável do Debian e os processadores de 32 bits foram suportados até o Ubuntu 18.04. O criador do Ubuntu é a empresa Canonical Limitada. Linux Deepin. Data de início foi 28 de fevereiro de 2004. Público-alvo são usuários iniciantes, desktops, notebooks. Diferenças. Apresenta um elevado cuidado visual com a sua interface e aplicativos próprios. Um dos maiores destaques do Deepin é a loja de aplicativos, que, além de apresentar um visual incrível e fácil de usar, permite que usuários leigos possam instalar e remover aplicativos com um clique. Principais mudanças. Em dezembro de 2009 o nome foi mudado para Linux Deepin e a interface padrão para uma versão modificada do GNOME. Eventualmente, foi decidido fazer a troca do GNOME para Deepin Desktop Environment. Linux também foi mais tarde retirado do nome. Desde a versão Deepin 15.1, o projeto mudou a base do sistema para o Debian. O criador do Linux Deepin é a empresa Wuhan Deepin Technology Company Limited. Kali Linux. Data de início foi 13 de março de 2013. Público-alvo: auditoria e segurança de computadores em geral. Diferenças: é voltado principalmente para auditoria e segurança de computadores em geral. O Kali Linux dispõe de numerosos softwares pré-instalados, incluindo o Nemapi, que é um port scanner, Wireshark, que é um sniffer, Jonty Reaper, que é um craqueador de password, e eCrack NG, que é um software para testes de segurança em redes sem fios. Principais mudanças. Com a versão 2019.4 em novembro de 2019, a interface padrão do usuário foi trocada do GNOME para o XFCE, com uma versão GNOME ainda disponível. Com a versão 2020.3 em agosto de 2020, o shell padrão foi trocado de Bash para ZSH, com Bash permanecendo como opção. O criador do Kali Linux é a empresa Offensive Security. Manjaro Linux. Data de início foi em 10 de julho de 2011. Público-alvo são usuários iniciantes, desktops, notebooks. Diferenças. O Manjaro vem com uma interface de linha de comandos e um instalador gráfico. O modelo de versão contínua significa que o usuário não precisa atualizar e reinstalar todo o sistema para o manter atualizado em linha com a versão mais recente. O gerenciamento de pacotes é feito pelo Pacman via linha de comando e ferramentas, de interface gráfica de usuário, de gerenciamento de pacote como o PAMAC pré-instalado. Ele pode ser configurado como um sistema estável ou de ponta em linha com o ART. Principais mudanças: a inclusão dos itens a seguir, instalador com interface gráfica de usuário, um gerenciador de pacotes, chamado de Pacman, com suas escolhas de front-ends, o PAMAC para o ambiente de área de trabalho XFCE, e o Octopi para sua edição OpenBox, a detecção de hardware do Manjaro para detecção de controladores de vídeo proprietários e livres, e o gerenciador de configurações do Manjaro para configurações de todo o sistema.
O criador do Manjaro Linux é a empresa Manjaro GmbH & Co.,